Olá! Bem-vindos, inscreva-se e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Obrigado! Sou babaca por ficar puto pela minha ex-amiga não reagir aos meus stories? Bom, vamos começar do início. Tenho 19 anos e em 2019 tinha uma amiga, agora ex-amiga, que conheci no ensino médio. Nossa amizade era muito boa e ela foi a primeira amiga que tive. Nossa amizade foi boa e fomos amigos até 2021. Quando brigamos por causa de uma atitude minha. Basicamente eu estava com alguns amigos e postei uma foto com um amigo meu, que estava me incomodando muito naquele dia, brincando com ele. Postei a foto no status com a legenda "Eu e meu mano macaco", e sim, ele é negro. Minha amiga respondeu aos status dizendo que eu estava sendo racista e tentou conversar comigo, na intenção de me fazer entender a gravidade do que eu estava falando. Mas eu, por puro orgulho na época, fiquei na defensiva e agi como se não tivesse feito nada errado. Isso resultou no fim da nossa amizade. No mesmo dia, ela me excluiu do WhatsApp e um mês depois me excluiu do Instagram. Tentei conversar com ela, mas, sendo tolo como eu era, acabei criando um mal-entendido. Em vez de pedir desculpas a ela e principalmente ao meu amigo, acabei dando a entender que estava chateado com ela por não me seguir mais no Instagram. Ou seja, não resolvi nada e só piorei a situação. Até hoje sinto falta da amizade dela. Por um tempo, achei que ela havia sido injusta por puro orgulho e infantilidade minha. Até cheguei a pensar que ela nunca gostou da minha amizade, mas eu estava errado. Ela provou várias vezes ser uma boa amiga, como me defender do bullying que sofria de alguns garotos na escola, me convidar para sair com ela e sua namorada quando eu estava namorando, me convidar para a academia, etc. E eu também vacilei diversas vezes. Na última vez que conversamos pelo Messenger, ela me bloqueou e chamou a namorada dela para conversar comigo. Isso foi em outubro do ano passado. Depois disso tudo, conversei com uma amiga minha que estudou com a minha ex-amiga sobre o assunto. Ela conversou comigo, e apontou que eu estava errado, algo que eu já sabia, e alguns dias depois, falou com a minha ex-amiga. Basicamente minha ex-amiga disse para minha amiga que não conseguia mais conversar comigo e contou o que aconteceu. Minha amiga fingiu não saber o que tinha acontecido. Enfim, embora minha ex-amiga tenha demonstrado que não está com raiva, parece que ela ainda estava, ou está, chateada comigo. Depois de um tempo, em março, saí com alguns amigos para beber e já bêbado em casa, acabei mandando uma mensagem para ela. Mandei uma mensagem pedindo desculpas pelo que havia acontecido, que eu entendia que estava errado, que não queria perder uma amizade por causa do meu erro, etc. Ela viu a mensagem algum tempo depois e respondeu. Ela me tratou bem. Disse para esquecer o assunto e que estava feliz por eu finalmente ter entendido. Tentei puxar conversa com ela depois disso, mas ela só viu a mensagem depois de um tempo e não respondeu. Isso pode ou não significar que ela me ignorou, pois ela trabalha e agora está na faculdade, e segundo uma amiga em comum, ela às vezes esquece de responder. Recentemente, encorajado por um amigo que estudou conosco, decidi segui-la, e para minha surpresa, ela me seguiu de volta. Eu estava pensando em mandar uma mensagem para ela, mas decidi esperar até ela postar algo interessante em seus stories e então tentar iniciar uma conversa com base nisso. Passaram-se 2 dias e hoje, voltando do trabalho, a vi na rua onde estava, vindo em minha direção e ao lado de sua namorada. Fiquei extremamente nervoso, a ansiedade começou a me atingir na hora. Pensei em pegar o celular e fingir que não a tinha visto, ou até olhar para o outro lado, mas decidi não fazer isso. Pensei em falar com ela, mas não sabia o que dizer. No final, acabei passando por ela e a cumprimentando, olhando para ela e acenando. Mas aqui está o problema, ela não acenou de volta. Não sei se foi por estar com a namorada, mas ela simplesmente não acenou, apenas olhou para mim e continuou andando. Ela continua me seguindo no Instagram, mas simplesmente não comenta nos meus stories, e isso está me deixando frustrado. Sou errado por isso? Minha namorada me usou? Basicamente, eu, um homem de 17 anos, namorei com uma pessoa que era de gênero fluido, mas biologicamente uma garota, por 5 meses. Ontem, ela terminou comigo por mensagem. Desde o início, eu sabia que ela era uma pessoa difícil de se apegar, porém não imaginei que seria tanto. Chegou ao ponto de nem dizer "eu te amo" ou sequer me beijar. No começo, o relacionamento era bom. Eu estava indo devagar, como ela pedia,
respeitando suas vontades, e ela me tratava da mesma forma. Ela até conheceu minha casa e minha família. Nota: foi o meu primeiro relacionamento, e tudo estava indo bem. As coisas começaram a ficar estranhas quando, um dia antes do Dia dos Namorados, ela começou a dizer coisas como: não vejo um futuro para nós e vou te consertar e depois vou sumir. Isso me fez pensar que ela estava terminando comigo naquele momento, mas não o fez. Algumas semanas atrás, ela começou a ficar cada vez mais distante, chegando ao ponto de levar dias para responder minhas mensagens no WhatsApp. Com todas as minhas inseguranças, comecei a achar que havia feito algo errado, mas ela negava, dizendo que era apenas o jeito dela. Então, quando completamos 5 meses de namoro, ela nem sequer respondeu a mensagem que mandei sobre essa data. Foi aí que ontem decidi enviar uma mensagem, já considerando a possibilidade de não receber resposta, falando sobre tudo que estava me deixando desconfortável e triste, mas deixando claro que não queria que o relacionamento acabasse, pois tudo isso tinha me feito muito bem. Surpreendentemente, ela me respondeu, mas com um longo texto que levaria cerca de 2 horas para ler. Ela disse que queria falar isso há um tempo, mas que não tinha coragem, que estava se machucando ao tentar ser alguém que não era, que o fato de não responder mensagens era algo que fazia com todos, até mesmo com os pais dela, e que comigo não seria diferente. Ela também mencionou que eu não estava satisfeito com a atenção que ela podia me dar, e que eu já sabia que ela era uma pessoa fria, entre outras coisas. No final, ela terminou comigo. Minha família e amigos acreditam, em sua maioria, que ela me usou mais do que qualquer outra coisa, para não se sentir solitária durante esse tempo. Eles acham que ela me trouxe todos os traumas que tinha de relacionamentos passados. Agora, eu me pergunto se fui insensível ao apenas desejar um mínimo de carinho de alguém que deveria, naturalmente, me proporcionar isso em um relacionamento. Eu sou babaca por não querer que minha namorada faça tatu no pescoço todo? Eu, 25 anos, e ela, 24 anos. Antes de mais nada, reconheço que o corpo é dela e as decisões sobre o que fazer ou não com a própria vida são inteiramente dela. Sei que não tenho o direito de querer controlar nenhuma escolha dela, incluindo tatuagens. Para mim, tatuagens não são um problema e, na verdade, sempre a incentivei a fazer mais. Ela já possui várias nos braços, costelas e pernas. Ela frequentemente pede minha opinião e sugestões a respeito. Porém, vou contextualizar melhor a situação. Ambos trabalhamos em um ambiente corporativo, em um banco, para ser mais específico. Embora os bancos estejam mais liberais nos dias de hoje, na prática a realidade é bem diferente e o preconceito ainda é bastante presente. Até eu, que não possuo tatuagens e fiz apenas um pequeno detalhe na sobrancelha, já fui alvo de olhares de desaprovação, como se eu fosse marginal. Tanto na área dela quanto na minha, já vi pessoas serem demitidas por questões de aparência ou estilo pessoal, algo mais comum do que se imagina. A retórica de inclusão promovida pelos bancos frequentemente não condiz com a realidade, pois qualquer indivíduo que não siga o padrão estabelecido não é verdadeiramente aceito. Enfim, eu conversei com ela, mencionando que, dentre todas as tatuagens que ela tem em mente, essa deveria ser uma das últimas opções, considerando o contexto da nossa profissão e a situação financeira atual, mesmo trabalhando em um banco. Não somos ricos e ela passaria por dificuldade se perdesse o emprego, pois nunca conseguiu economizar dinheiro. A área dela tem enfrentado muitos cortes recentemente. Uma tatuagem no pescoço inteiro poderia torná-la mais suscetível a ser a próxima a ser dispensada. Além disso, caso ela acabasse sendo demitida de qualquer forma, uma tatuagem tão visível no pescoço poderia dificultar consideravelmente sua seleção em qualquer outro banco ou posição no mundo corporativo, e sabemos o quão desafiador é conseguir emprego no Brasil. No entanto, considerando que ela já possui diversas tatuagens, por que mais uma seria um problema? Aqui está o ponto crucial. Ela consegue esconder todas as suas tatuagens para trabalhar, exceto a do pescoço. Dito isso, na minha visão, estou apenas tentando minimizar os possíveis impactos na carreira dela, especialmente porque ela está no começo e possui apenas 1 ano de experiência. Será que estou sendo insensível?
Eu tenho literalmente 20 anos e não consigo administrar o meu próprio dinheiro. Tenho 20 anos e trabalho meio período no McDonald's. Minha mãe descobriu recentemente que eu fumo maconha. Embora ela esteja completamente de acordo com isso, me sinto envergonhado sobre isso, e tenho certeza de que ela me criticaria se eu contasse isso a ela. Eu acabei de receber o pagamento na quarta-feira e estou completamente sem dinheiro. Paguei todas as minhas contas e coisas importantes, mas o resto do meu dinheiro acabou. Gastei tudo. Isso não é de forma alguma um pedido de dinheiro. Só estou tentando desabafar. Quando eu tinha 18 anos, tinha um emprego no Dairy Queen. Eu saí quando aconteceu meu colapso mental e tentativa, e as coisas tiveram altos e baixos a partir daí este ano. Eu literalmente tinha mais de $500 em economias e estava na faculdade na época também. Agora, com 20 anos, abandonei a faculdade, estou sem dinheiro algum e não tenho colocado nada nas economias há meses. Eu devo $200 para minha melhor amiga do ensino médio, e ela está tão chateada comigo porque só consegui pagar a ela $80 esta semana. Eu sei que preciso arrumar um emprego em tempo integral e colocar minha vida nos eixos, mas não tenho a energia nem a vontade para fazer isso. Sendo completamente honesto, só preciso de um pouco de conforto, e estou me emocionando enquanto digito isso. Não sei por que não consigo apenas ser um adulto. Xinguei minha meia-irmã, eu sou o babaca? Minha meia-irmã, 35, e eu, 18, discutimos e falei tudo o que estava pensando. Minha meia-irmã já veio visitar meu pai e acabou ficando mais de 8 meses morando aqui. Além disso, ela tem 2 filhos super mal educados, de 7 e 11 anos. Eles a xingam de todas as formas, não aceitam ser repreendidos e quase destruíram a casa na primeira vez. Passaram-se 2 anos desde então, e ela queria visitar novamente. Meu pai disse que ela ficaria na parte de cima da casa, mas ela está aqui embaixo e na sala, e nossas vidas viraram um inferno. Ela fala mal de nós pelas costas e age como se fosse legal na nossa frente. Minha mãe já está velha e cansada dela e da falta de educação dos filhos dela. Eles já destruíram quase tudo. Conseguiram afundar os 2 sofás pulando em cima, quebraram uma estante nova que custou R$ 2.000, danificaram meu ar-condicionado, quebraram copos e até maltratam meu gato, que agora vive assustado. E ela não faz nada. Diz que vai puni-los por uma semana, mas no mesmo dia dá a ele celular, TV e tudo mais para se livrar deles, pois nem ela aguenta mais. Os meninos abrem a geladeira, comem tudo sem pedir. Já pegamos o de 11 anos comendo doces escondidos à noite. Ele não passa fome e é bem gordo. Quando falamos para ela, ele diz que é mentira e fica por isso mesmo. Já fazendo há quase 7 meses que ela está aqui e age como se fosse a dona da casa. Ela reclama do barulho e até xingou minha irmãzinha de 11 anos porque ela estava cantando às 12 horas e o filho dela queria dormir, entre várias outras situações desagradáveis que já ocorreram. O problema é que hoje eu estava jogando na sala e ela me disse de maneira rude para sair da sala e ir para o quarto, pois ela estava com sono. Eu perguntei por que deveria sair se eu não estava fazendo barulho, e quando fui até o andar de cima na TV dela, ela disse que se eu a danificasse teria que pagar por uma nova, e seus filhos ficaram me expulsando. Ela falou que eu não tenho consciência e que só penso em mim. Perguntei se ela queria me expulsar da sala e da minha TV, e ela disse que chamaria minha mãe. Minha mãe pediu para deixar para lá e não criar problemas. Levantei e disse: então aproveite a sua casa, e fui para o meu quarto. Ela se levantou e veio me xingar, dizendo que o problema era meu se eu não gostava, e que estava na casa do pai dela, apesar de a casa estar no nome da minha mãe. Ela disse muitas coisas e eu disse que ela era folgada, e ela confirmou que era mesmo, e que era meu problema se eu não gostava. Fui tomar banho e quando saí ouvi ela se fazendo de vítima para minha mãe. Fiquei muito irritado e disse para ela ter vergonha na cara e amadurecer, afinal, ela tem 35 anos. Ela começou a gritar alto para acordar meu pai, que tem 62 anos e trabalha o dia todo. Pedi para ela diminuir o volume, mas ela disse que ia gritar mesmo. Eventualmente,
a deixei falando sozinha. Enfim, no final do ano ela vai para a casa nova dela, e ficaremos na nossa casa toda destruída. Não aguento mais a situação e estou procurando emprego para sair daqui, mas minha mãe diz que não devo sair da minha casa por causa dela. Eu fui errada por não querer sair da minha TV? Eu sou babaca por não querer que meu namorado beba de novo? Bom, este é o meu primeiro post aqui. Estou extremamente chateada e até tive uma crise por causa disso. Eu sou uma mulher, 23, e meu namorado é um homem 20 e estamos juntos há quase 3 anos. Eu não gosto que ele beba bebidas alcoólicas porque ele não sabe a hora de parar. Às vezes tudo fica bem, porque ele não ultrapassa o seu limite, mas em outras ocasiões ele passa desse limite. Às vezes, ele até se machuca quando isso acontece. Há 2 anos era eu quem bebia assim. Eu não sabia o meu limite, exagerava e acabava fazendo besteiras e passando mal. Um dia, na 3ª vez que isso aconteceu, ele me deu um ultimato de que se eu bebesse daquela forma novamente, ele terminaria comigo. Pois bem, eu nunca mais bebi daquela maneira, passei a beber apenas o suficiente para ficar um pouco alegre e também acabei pegando aversão à bebida. Mas eu não exagerava, estabeleci um limite, pois não queria magoá-lo, e até hoje é assim. No entanto, ele às vezes exagera, e sempre que isso acontece eu acabo tendo que cuidar dele e também tenho crises de ansiedade. Já aconteceu também de ele e um amigo ficarem nesse nível de embriaguez e se beijarem. Eu perdoei e não falamos mais sobre isso. O amigo em questão é meu cunhado. Ambos estavam tão bêbados a ponto de desmaiarem logo em seguida. No dia em questão, eu estava em outra festa. Enfim, eu gostaria que ele parasse de beber assim como eu parei, porque isso sempre me machuca. Causa-me crises e insônia. Eu sinceramente gostaria que ele parasse por conta própria, sem eu precisar dar um ultimato. Era para ser uma noite legal e divertida, em que teríamos intimidade e dormiríamos tranquilamente até o meio-dia. Porém, eu tive que me acalmar da crise enquanto cuidava dele e ainda vou ter que limpar todo o quarto. Não sei o que fazer, não quero ser controladora. Não quero preocupá-lo. Ele é um namorado incrível em todos os aspectos. Apenas nessas ocasiões é bastante estressante. Desculpem pelo longo texto. Peço desculpas também por possíveis erros, ainda estou tentando me acalmar. Eu sou babaca por expulsar meus amigos da minha casa? Em uma tarde, meu grupo de amigos, homens entre 16 e 17 anos, havia saído, não fui porque estava resfriado e desanimado, e eles estavam próximos à minha casa. Quando decidiram vir aqui e pedir um pouco de água, eu os deixei entrar e dei um pouco de água a eles, presumindo que fossem embora em seguida. Porém, eles simplesmente se sentaram no sofá e começaram a conversar sem nem sequer me incluir no assunto, e aquilo estava me irritando, já que eu estava doente e eles tinham interrompido meu videogame. Então, depois de uns 10 minutos nessa situação, eu comecei a pedir que eles se retirassem, mas eles ficaram me zoando e agindo como se tivessem total direito de ficar na minha casa sem permissão alguma. Passaram-se mais uns 5 ou 6 minutos até que eu estourasse com eles. Comecei a xingá-los e empurrá-los à força para fora de casa, e finalmente eles saíram. Um deles, eram 3, me pediu desculpas pelo ocorrido e reconheceu que tinha sido folgado. Os outros não se pronunciaram e eu não falo mais com um deles. Por outros motivos além desse. Se isso tivesse ocorrido apenas uma vez, estaria tudo bem, mas acontece que foi a segunda vez. Na primeira vez, eles entraram na minha casa depois que a gente voltou de um rolê e foram entrando no meu quarto, mexendo nas minhas coisas e ficando por uns 40 minutos aqui, falando alto e usando palavrões, enquanto minha mãe estava presente em casa. Eu sei que em teoria não teria razão para eu ser considerado o babaca nesse caso, mas revendo o ocorrido, acho que poderia ter agido de uma forma menos agressiva. Discuti com minha avó, estou certo ou errado? Embora seja uma coisa normal, tanto na minha família paterna quanto materna, minha avó por parte de mãe sempre quer parecer estar certa, e isso irrita tanto eu, desde a infância, quanto meu pai e a família do meu pai. Ela sempre me prendeu em casa, por culpa dela, hoje eu tenho ansiedade, não sei jogar futebol, as pessoas acham que sou metido ou que não saio de casa por frescura, mas ela sempre colocou o medo na minha cabeça e está fazendo o mesmo com meu irmão mais novo. Tenho 17 anos, ela tem 56, e embora as discussões frequentes, nunca levantei a mão para bater nela, nem quero, e sempre tentei apaziguar a situação. Talvez eu não tenha conseguido, afinal, embora eu falasse em um tom normal,
Eu era irônico na hora de tentar acalmar ela enquanto ela gritava, kkk. Como toda idosa, ela é viciada na Globo. Temos uma TV Box instalada na TV, já que nossa televisão não é smart, nunca tive. Só porque o sinal estava ruim hoje de manhã e o HDMI 1 do receptor da Sky não estava pegando, ela ficou falando para a assistência que a TV tinha defeito, e cara, eu sabia que não tinha. Eu falei para ela que só o receptor da Sky estava com problema e que não teria motivo para gastar dinheiro na TV inteira, mas ela insistiu e gritou falando que o problema não era só o HDMI 1, mas a TV. Ela não sabe ler e não sabe o que é HDMI 1. Felizmente, para ela não gastar dinheiro à toa, eu chamei meu avô, que sabe ler e tem conhecimento acerca disso, e ele confirmou: o problema não era a TV, e sim o receptor. Depois disso, ela ficou ignorante comigo, mais do que já era. Acho que eu devo ter ferido o ego dela. Minha família quer abandonar a casa própria para comprar uma casa nova, sem ter condições para isso. Em suma, moramos eu, 18, minha mãe, 42, e minha avó, 67, em uma casa que meus avós construíram em SP. A casa tem 3 quartos, 2 banheiros e mais de 100 metros quadrados. Fica a uns 20 minutos do metrô de ônibus e a cerca de 10 minutos de carro. Não está em um bairro bom, mas está longe de ser um bairro péssimo. Essa casa era da minha bisavó, porém, após ela ter câncer, meus avós se mudaram do Paraná para São Paulo para cuidar dela e, posteriormente, reformaram a casa, derrubaram tudo e construíram uma nova. Isso já fazendo há mais de uns 25 anos. Ocorre que essa casa é a famosa casa da sogra, ou seja, está no fundo de um terreno e, para sairmos dela, temos que passar por um corredor, pelo quintal do vizinho, que é sobrinho da minha avó. Há cerca de 1 ano atrás, minha avó discutiu com o vizinho, que disse que ela tem a boca amaldiçoada, e desde então, ela quer se mudar da casa que construiu. Entende-se por se mudar, dar a casa para um parente, sem vender, e comprar uma casa nova. Porém, a renda dela é cerca de 2 salários mínimos e meio, e a da minha mãe cerca de 2 salários mínimos. Eu ingressei em uma faculdade pública este ano e estou buscando um estágio, e aparentemente o salário não vai ultrapassar 1,5K. Além da questão da renda, que por si só já impede de comprar qualquer coisa que não seja um kit em SP, minha avó tem 67 anos, e apesar de eu falar que nenhum banco vai financiar algo para ela, ela insiste que vão, e caso não, ela vai pegar pequenos empréstimos em financeiras. Minha avó passa cerca de umas 3 horas nos finais de semana navegando em sites de compra e venda de imóveis. Já até virou a noite fazendo isso, está absolutamente viciada em pensar em uma possibilidade que não vai acontecer. Fala em tom de ameaça: vou me mudar nem que seja para um cubículo no centro, nem um cubículo no centro dá para comprar, surta, começa a gritar que essa casa é amaldiçoada, fecha portas quase quebrando elas, dá socos nas coisas, isso vem simplesmente do nada. Me incomoda a possibilidade de ela fazer uma burrada econômica dessas, acabar levando minha mãe junto, falecer, e posteriormente a dívida ficar para minha mãe, que não terá condições de arcar, e consequentemente eu vou ter que me virar para pagar por uma casa que em primeiro lugar nem deveria existir. Eu estou perdido há anos e não sei mais o que faço. Como o título diz, eu me perdi em mim mesmo faz anos. Há pelo menos uma década, venho vivendo em um constante estado de torpor que nunca passa. É como se minha vida e todos os momentos importantes passassem por mim e eu não estivesse lá, apesar de ter estado presente. Desde minha infância, me isolo, meio que me afastando do mundo, das pessoas e suas atitudes desprezíveis e tudo mais. Infelizmente, recentemente, as vozes no silêncio do meu quarto se tornaram altas demais para meu silêncio suportar. Foi um mês infernal, inventando desculpas e mentindo, dizendo que eu não iria à festa por qualquer motivo, exceto o verdadeiro medo. Eu tinha medo de ir a essa festa de rodeio, como sempre tive medo de sair do meu quarto e interagir com as pessoas. Mas, apesar disso, enfrentei meu medo pelos meus amigos, que estariam lá e contavam com minha presença. Eu tinha em mente que talvez visse o que não queria, mas não estava totalmente preparado para isso.
A mulher com quem vinha conversando há algum tempo, que se abriu para mim e eu, apesar de quão difícil isso seja devido ao meu crescimento extremamente traumático, comecei a me abrir com ela também. Fomos juntos ver um filme no cinema 2 semanas atrás e nesta quarta-feira mesmo, temos ingressos comprados para outro filme. Mas nessa festa, a vi linda como sempre, só que dessa vez sem todo o ar de preocupação em não querer virar assunto no nosso local de trabalho, pois trabalhamos juntos, sobre nós dois. Enquanto ela ficava lá, sem nem sequer pensar 2 vezes, com um cara aleatório que simplesmente apareceu na festa e trocou ideia com ela por alguns poucos segundos. Preciso desabafar. Mano, é o seguinte, sinto que as pessoas não gostam de mim de verdade, só querem que eu faça coisas para elas. Sou tranquilo, trato todos bem, ainda mais quando vem na minha casa, até mesmo família. O problema é que minha prima quer me manipular e toda vez que faço algo para ela, peço alguma coisa na boa, seja o que for, ela nunca faz para mim. Eu sempre faço porque sou ingênuo, eles não gostam do papel de bobo. Quando ela está com os amigos dela em uma festa, finge que nem me conhece, e isso porque fomos juntos. Depois pergunto por que não falou comigo quando fomos à festa, e ela diz que não tinha me visto. Parece impossível, isso é bem chato. Na hora de pedir, sou prestativo, mas depois parece que não presto, nem lembram de mim. E olha que me contaram isso. Quanto a um amigo que roubou meu dinheiro que caiu da carteira, aliás, amigo, não primo, né? O engraçado é que eu confiava nele, mesmo minha mãe já tendo alertado que ele era falso. Se fosse ao contrário, jamais pegaria o dinheiro dele. Entre outros casos, quando perguntam sobre mim, falam que não sabem quem sou e que não lembram. E olha que me contaram isso também. Na hora de pedir, sou bom, mas depois nem sabem quem sou. Acho que tenho que começar a ser firme para ver se não são falsos. Sou bobo por ser legal com eles, deveria tratá-los igualmente. Mas é isso, vou passar a ser mais assertivo. Quando alguém morre, era especial, essa é a vida. Por isso, não convidei mais alguns colegas para vir aqui, porque depois falam que estou sumido. Não é possível que isso seja verdade. Fico indignado com isso, mano. Sempre chamam quando querem algo, mas por que fazer isso? Com coisas que eu roubaria esses amigos e amigas dela, e nem conheço eles direito, só de vista mesmo. Agora ficar desfazendo é complicado. Eu acho que está dando tudo certo. Boa noite, pessoas. Eu realmente queria compartilhar meus feitos desses dias. Estou me orgulhando de mim mesmo pela primeira vez na minha vidinha. Bom, tenho 19 anos, FT Mali, estou na minha transição hormonal há 2 anos. As pessoas finalmente me chamam de homem, que loucura! Completei 1 ano com minha namorada. Eu a pedi em namoro com uma campanha de RPG. Eu sou um baitola demais, né? Bem, entrei na faculdade esse ano, estou cursando design de moda, e está tudo certo até agora. Eu ainda tenho recaídas por pressão de tanta lição. Quem diria que moda iria acabar com o meu psicológico? Mas é meu projeto de vida, realmente quero focar nisso, e os professores me acham esforçado. Além disso, estou estudando francês e alemão no Duolingo, mas é um grande passo, ainda mais que são línguas que muitos países da Europa falam, mas na região da alta costura, onde a moda é algo acima do patamar que está no Brasil. Estou muito feliz com isso. E estou todo orgulhoso da minha namorada escrevendo campanha de RPG dela. Ela é uma escritora boa pra caramba. Enfim, falei. Eu queria compartilhar essas boas notícias com vocês. Muito obrigado para quem leu. Boa noite de novo, e bebam água. Obrigado por assistir. Até a próxima!